Olá, meu nome é Wellington, estou aqui com você mais uma vez para uma reflexão bíblica. O texto que vamos considerar hoje é o de Provérbios capítulo 4, onde nós aprendemos que ouvir os pais é um caminho de sabedoria. Eu já te pergunto, você ouve seus pais, ouve os conselhos deles, aprende com eles, você ensina seus filhos, aconselha seus filhos, fala com eles a respeito da vida? Como você tem agido nesse sentido? Neste capítulo 4 de Provérbios, nós vimos claramente um conselho que é dado de pai para filho, uma transição de ensinamentos. É um compartilhamento de sabedoria, de conhecimento, e você, lendo esse capítulo, inclusive vou colocar aqui embaixo para você, para facilitar a sua vida, seu momento devocional aqui comigo, você vai perceber que fica muito claro, notório, que a educação dos filhos não é uma responsabilidade governamental ou de qualquer outra entidade, a não ser da família. A educação dos filhos é uma responsabilidade do pai, da mãe, da família que criou essa criança ou essas crianças. Isso fica muito claro. Nós vivemos uma época onde a gente parece que acredita, né, ou finge que acredita que a escola educa o filho. A escola não educa ninguém. Às vezes a escola até piora, ensina coisas totalmente contrárias àquilo que a gente aprendeu dentro de casa, dentro do lar. Ensina cenas bem diferentes, diversas daquilo que nós professamos. Tem hora que a escola é a principal concorrente da verdadeira educação moral, educação para a vida. Mas leia com calma, com paciência, o capítulo 4 você vai ver que é um cuidado de pai para filho. A educação é uma responsabilidade de pai para filho, de família que cuida de si mesma. Agora, pensa comigo, seu pai e sua mãe podem ser pessoas limitadas pelo seu tempo, pela cultura que conseguiram adquirir, a quantidade de conhecimento que conseguiram armazenar, mas eles estão sempre na frente dos filhos no que diz respeito à experiência. Todos os caminhos que eles passaram antes dos filhos, dá a eles o know-how, dá para eles a capacidade de serem mais sábios do que aqueles que eles criaram. Obviamente, toda regra tem exceção, mas pense comigo, o seu pai, a sua mãe viveram coisas que você ainda não viveu. Provavelmente, quando você chegar lá, aí você vai entender por que eles agiam ou pensavam dessa ou daquela forma. Eu tenho visto, nos dias de hoje, pessoas que dizem sofrer muito porque o pai é isso, porque o pai é aquilo, porque a mãe é isso, porque a mãe é aquilo, ou foi, ou é. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Em primeiro lugar, preste muita atenção nisso. Não importa o que seu pai foi, o que sua mãe foi, o que seu pai é, ou o que sua mãe é. Você só está nesse mundo por causa deles. Então, preste atenção. Se eles não estivessem se juntado, formado e feito você, você nem aqui estaria. Provavelmente você não existiria. Então, você tem duas opções. A primeira, que eu julgo que é a mais inteligente, a mais esperta, a mais sábia, é assumir uma postura de gratidão por estar vivo, por existir. E a partir daí construindo também a sua história, as suas lembranças, as suas marcas nesse mundo. A outra é que eu tenho muito observado no nosso tempo. Uma turma de filhos mimizentos, chorões, reclamões, que só sabem dizer que o pai e a mãe são isso, são aquilo, mas que não sai do pé deles também. Você tem duas opções. Ou você agradece e escreve a sua história diferente, melhor do que seu pai, que a sua mãe, porque eu acredito que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, melhorar o pai e a mãe da gente em nós. Ou você fica aí reclamando porque seu pai não é aquele pai que você queria que fosse, sua mãe não é aquela mãe que você queria que fosse. É assim.
Tem gente que vive depressiva porque o pai, a mãe não gosta das escolhas que ele está fazendo. É direito do seu pai e da sua mãe não gostar do que você gosta. É direito dele. Agora, não vá por esse caminho da reclamação, da murmúria, do azedume, de viver angustiado com isso. Lembre-se, você está no mundo, é culpa deles. Você só existe por causa deles. E se você julga que o que eles fazem ou fizeram não é legal, faça você melhor, faça diferente, supere, ao invés de ficar chorando para os cantos. Realmente vivemos uma época bem estranha. Eu vejo que no passado as famílias tinham muitos filhos. Hoje, parece que ter filho é um sacrilégio, ter pouco filho é um troféu, né? Um filho só, então o casal se julga muito inteligente por causa disso. Eu vejo que é estranho, porque na vida pastoral eu tive o privilégio de acompanhar algumas pessoas que, quando eu as conheci, elas já tinham enterrado pelo menos 2 filhos e estavam de pé, trabalhando, envolvidas na igreja, envolvidas com o seu tempo, servindo a outras pessoas e servindo a própria família. Gente que teve que enterrar o filho de manhã e trabalhar de tarde, porque o serviço não podia esperar, e seguiu a vida, chorou, sofreu, sofre até hoje com a perda dos entes queridos, mas que superou momentos dolorosos na vida. E eu tenho visto também gente que você fala para ele corre para o banheiro para chorar, porque diz ele que palavras ferem, palavras machucam. Quem é que está melhor nessa história? Será que é o seu pai, sua mãe, sua família, os mais velhos? Ou essa turminha de hoje, metida a ser muito inteligente, sábia, tecnologia, mas que não aguenta um grito, não aguenta um não aceita um susto, né? Se der um susto, quase que morre do coração. Olha, estou tocando nesse assunto porque eu espero que você que está me ouvindo seja daquelas pessoas que de fato valorizam o que seu pai e sua mãe fizeram por você. Pode ser que seu pai e sua mãe não fizeram a melhor coisa do mundo, mas fizeram o melhor que eles tinham. E se você julga que eles não fizeram, preste muita atenção nisso. Se você julga que eles não fizeram o que devia fazer, faça melhor. Faça melhor com seus filhos. Faça melhor que a sua mãe. Seja melhor que sua mãe, seja melhor que seu pai. Olha só, eu quero chamar sua atenção para outras coisas, mas eu quero ler uma parte desse capítulo 4 com você. Quero ler o verso 13, o verso 20, 21, 22 e 23, que diz assim: lembre sempre daquilo que aprendeu. A sua educação é a sua vida. Guarde-a bem. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. E por último, o verso 23 diz o seguinte: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É conselho de pai. Tenha cuidado com aquilo que está na sua cabeça, porque sua vida é dirigida por isso. Esse é conselho de pai, conselho dos pais para você. Se você seguir esses ensinamentos, certamente você vai viver melhor, vai viver bem. Essa é a promessa da Bíblia para a gente, que se a gente honrar pai e mãe, teremos longos dias sobre a terra. Por último, eu quero lembrar aqui com muito carinho, hoje é dia 24 de maio, e é dia de meu pai. Meu pai faz aniversário hoje. Eu louvo a Deus pela vida dele. Louvo a Deus pela vida da minha mãe, que já partiu também. Eu agradeço muito. Eu quero ser melhor que meu pai e que minha mãe, não para poder superá-los. Eu posso falar com toda tranquilidade que meu pai e minha mãe sempre foram honestos. Meu pai, um exemplo de honestidade. Meu pai é um exemplo de comprometimento, de dar a palavra e cumprir. Meu pai também é um exemplo de resiliência. Quantas vezes passou o dia com apenas uma refeição para poder trabalhar, andava a pé 10, 12 quilômetros por dia para ir trabalhar, para poder levar comida para dentro de casa, para poder sustentar a esposa e o filho, que era eu.
Esse é um exemplo de honra, de compromisso, de resiliência. E eu não posso ser menos do que isso. Eu preciso ser isso e melhorar isso em mim. Eu não tenho motivo e nem espaço para poder ficar reclamando do meu pai ou da minha mãe. Eu quero é ser igual a eles para mais, para melhor, com os meus filhos, com o Caio, com a Alice. Quero ser um marido também responsável que fica ao lado da esposa até ela morrer. Quero ser esse marido. Se, no caso, lá pelo histórico familiar, é possível que eu vá primeiro que a minha esposa. Mas eu quero estar ali, como meu pai esteve com a minha mãe, até o último momento da vida dela. Melhore seus pais em você e pare de reclamar se isso é o seu caso. Olhe para o conselho do capítulo 4 de Provérbios e veja, os pais que temos são a bênção de Deus para a nossa vida. Não, você não tem o pai pior do mundo, não. Você tem o pai que você precisa. Você tem a mãe que você precisa. Porque é isso que Deus deu para você. Seja grato e faça uma história melhor a partir daí, ao invés de viver amargurado, deprimido, sabe? Cheio de crises. Porque o pai, porque a mãe, faz a sua vida então, caramba. Faz sua vida melhor. Faça a sua vida melhor. Em nome de Jesus. Te falo isso com muito carinho, tá? Com muita vontade de te ver vencendo. Talvez você está comigo aqui, né? Você já venceu, você já está superando isso. Então celebre. Agradeça a Deus porque você tem sido um filho, uma filha que honra seu pai e sua mãe, que melhorou seu pai e sua mãe e você até agora e deixa essa marca positiva no mundo. Deixa essa experiência exalar de você para outras pessoas também, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, te louvo pela vida de cada pessoa que está aqui comigo agora. E hoje eu tomo a liberdade de agradecer de uma forma muito especial pelo meu pai. Muito obrigado pela vida dele, pela companhia e pelo exemplo que ele sempre me deu e que ele ainda me dá até agora. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida, obrigado por estar comigo até aqui. Dá seu like aí, ajuda o canal a crescer. É só esse simples gesto de apertar um botãozinho aí embaixo, ajuda. Compartilhe se achar que deve e se inscreve, porque todo dia eu estou aqui com você para a gente estudar um pedaço da Bíblia.